Sabe aquele cara que investe em cripto e parece estar sempre no lucro? Enquanto você vende no pânico, ele espera e aguarda ver o patrimônio dele se multiplicar. Isso não é sorte, ele segue uma estratégia. E a razão do porquê a maior parte dos investidores não consegue fazer isso é que eles cometem os mesmos 5 maiores erros que todo investidor do mercado cripto comete. Hoje eu vou te mostrar quais que são esses erros e como que você pode evitar cometer eles e se tornar um bom investidor aqui no mercado. Imagina que você comprou um ativo, uma criptomoeda e que você viu um influenciador ficar falando sobre ele. No começo tudo parece ótimo e você até que tá ganhando dinheiro. Mas aí o mercado despenca, você entra em pânico e acaba vendendo no prejuízo porque nem faz ideia do que é aquele ativo. E meses depois o preço daquele ativo sobe e você percebe que se você tivesse mantido ele na sua carteira, você teria ganho dinheiro. Isso já aconteceu com você? Então fica tranquilo, cara, porque isso acontece com a grande maior parte dos investidores. E hoje eu vou te mostrar quais são os 5 erros que a maior parte dos investidores comete e que faz com que eles não consigam ter lucro no longo prazo. E mais importante, eu vou te ensinar como evitar esses erros e realmente se tornar um investidor profissional. Bom, o primeiro erro é justamente o mais comum entre os iniciantes. E talvez você já tenha caído nessa armadilha sem nem mesmo ter percebido. Muita gente, antes de escolher um ativo, acaba não fazendo uma análise própria e simplesmente abrem o YouTube ou entram em um grupo do Telegram, assistem a live de um influencer e seguem caos de compra e venda que eles dão dentro dessa live. Ou seja, eles tomam uma decisão de investimento apenas com base no que esses caras estão falando. E deixa eu te explicar por que isso é terrível. Esse gráfico aqui que está aparecendo na tela mostra, na linha preta, o preço do Bitcoin, na linha laranja, a média que os investidores de longo prazo pagaram nele. Sempre que a linha preta está em cima da laranja, quer dizer que eles estão no lucro. E você consegue ver nesse gráfico aqui que é muito raro os momentos que eles acabam ficando no prejuízo, e quando eles estão nesse prejuízo, como é muito curto esse momento também, e com isso a gente tira a conclusão que os investidores de curto prazo, que são novatos, acabam tomando muitas ações ali no medo, na emoção, no calor do momento, e acabam vendendo nesses curtos períodos de tempo onde os investidores de longo prazo também estão no prejuízo, mas que esses caras, por serem especialistas e por serem profissionais, acabam não vendendo, diferente do investidor de curto prazo que vai lá e vende justamente nesse momento. Ou seja, esses caras são aqueles que a gente chama de investidor sardinha, que simplesmente só servem para ser engolido pelas baleias por aí adentro do mar, que na verdade é o mercado cripto. E aí que a gente entra pro erro número 2. O erro maior nisso tudo é você estar investindo em um ativo que você nem sabe o que é, o que significa, e você está colocando seu dinheiro nisso. Imagina que você vê uma criptomoeda subindo 300% em uma semana. E aí a grande maior parte das sardinhas que eu acabei de explicar quem são, vão pensar, caramba, eu preciso entrar nessa criptomoeda antes que ela suba mais. O famoso FOMO, a gente chama, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, o medo de ver aquilo ali subindo e você não tá fazendo parte daquele movimento. Aí você vai lá e compra e o negócio despenca. Isso acontece o tempo todo. E sabe qual que é o erro aqui? Muitos investidores acabam comprando qualquer ativo por causa de uma recomendação de um investidor, mas também porque vem aquele ativo subindo e acham que ele é um ativo bom só por causa disso, ou que ele está em um bom ponto de compra só porque está subindo naquele momento. E aqui que eu trago a solução para esse segundo erro, o tal do Value Investing, uma tese criada pelo Warren Buffett, um dos maiores investidores da história da Bolsa Americana. A estratégia de Buffett é simples, ele investe em empresas que têm um valor intrínseco, ou seja, algo que realmente gera riqueza no longo prazo para a sociedade, independente do valor que aquela ação esteja custando no momento. Tem uma frase que ele sempre diz que é: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. E no mercado cripto funciona da mesma maneira do que o velhinho das ações diz. Você precisa olhar para ativos que tenham utilidade na sociedade, que realmente desempenham algum papel para os investidores, para o mercado cripto ou para o mundo como um todo. Ativos que tenham um projeto por trás com uma equipe sólida, um ecossistema que esteja crescendo e seja possível ver isso. Caso contrário, você acaba comprando aí promessas vazias e ficando preso em ativos que são puramente especulativos e que podem perder o seu valor de uma semana para outra. E aqui é sério, cara, a quantidade de ativo assim que existe é brincadeira. Eu diria que mais de 80% das criptomoedas hoje são ativos como esse, que não prestam pra nada. Ou seja, o erro 2 é entrar no hype, esquecer dos fundamentos e simplesmente querer comprar aquilo que tá todo mundo falando e que tá todo mundo comprando. Só que aí, quando entra no momento de baixo o mercado, cara, a gente cai naquela frase do Warren Buffett. Quando a maré tá baixa, você consegue ver quem tá nadando sem roupa. E no mercado cripto tem muito ativo aí nadando sem roupa, ou seja, que simplesmente criaram a criptomoeda ali para ganhar dinheiro, mas o projeto por trás, a roupa deles, não existe nada. Tá todo mundo peladão, né, Samuca? Samuca gosta de uns caras pelados. E aqui vou até pontuar uma coisa que meu amigo Samuca não escreveu no roteiro, mas que eu acho muito legal, que é o famoso indicador do engraxate. Cara, teve aquela história lá do pai do Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, que lá em 1929 era um grande investidor, mexia muito com a Bolsa Americana, e que um dia que quando ele foi engraxar o sapato dele, o engraxate dele, que seria ali na sociedade uma das posições mais baixas, né, nas camadas ali de dinheiro, realmente de remuneração, começou a dar recomendação de investimento pro Kennedy comprar certas ações que o engraxate dele estava acreditando. Isso despertou um estralo na cabeça do Kennedy, que foi, pô, se até o meu engraxate tá comprando ações
ações, se até ele tá confiante demais, até o ponto de me indicar ações para comprar, quem que falta comprar? Da onde que vai vir mais dinheiro para aquelas ações continuarem subindo? Então naquele dia o Kennedy correu pro escritório, foi lá e vendeu todas as suas ações, iniciou um short e foi onde ele se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que ele previu a crise de 1929. Ou seja, cara, se tá todo mundo falando de um ativo, de uma criptomoeda e tá tudo subindo muito, cara, toma cuidado, porque geralmente a pergunta que tem que vir na sua cabeça é, beleza, quem que falta entrar? Cara, se não falta ninguém e você vai comprar ali sendo um dos últimos, a chance daquele ativo depois despencar é muito grande. Voltando lá no ditado, preço é o que se paga, valor é o que se recebe. Em um gráfico, esse ditado seria representado tipo assim. Aqui de azul é o valor que eu calculei no meu modelo com base em fluxo de caixa, lucros passados e etc. E aqui de rosa é normalmente o preço dela. Ele varia, ele sempre se destoa de valor. Aí basicamente, quando o preço se descola do valor, como por exemplo nesse ponto marrom, significa que a empresa está subvalorizada, que ela está barata. E aí nesse momento eu vou lá e compro. E quando o preço se destoa para cima do valor da empresa, como nesse ponto aqui, aí ela tá muito valorizada, tá subvalorizada e nesse momento geralmente eu vou lá e vou vender porque ela tá muito próximo de voltar ali pro meio termo do seu valor, né? Ou seja, de cair de preço. Então sempre o preço vai tender ao valor, ele sempre vai tentar se manter próximo dessa linha que determina o valor da empresa. Quanto mais inteligente o mercado é, mais próximo ele vai ficar dessa linha de valor. E naturalmente a gente vai ter menos brecha para conseguir ganhar dinheiro nessas variações onde o preço fica barato demais em relação ao valor, onde o preço fica caro demais em relação ao valor. Por isso que na Bolsa dos Estados Unidos, onde nós temos a grande maior parte dos investidores de fato inteligentes, né, o famoso smart money, o gráfico fica tipo assim. O preço fica bem colado ao valor e ele quase não se destoa, justamente pelos investidores daquela bolsa serem muito mais inteligentes. Eles realmente se baseiam em muitos dados, fazem muita pesquisa, então realmente eles conseguem encontrar ali um valor base muito parecidos, mesmo as casas de análise diferentes, os fundos de investimento diferentes, por isso que ali a linha de preço tende a seguir muito próxima à linha de valor. E para você conseguir utilizar isso ao seu favor, você tem que entender os ciclos de mercado aqui dentro do mercado cripto. O ciclo de alta, ou bull market, é o momento no mercado onde tudo está subindo muito, tudo está disparando. Enquanto no momento de baixa, que a gente chama aí de bear market, tudo está caindo, tudo está despencando. Cada um dura mais ou menos 1 ano e meio aí, e o que é mais legal de tudo isso é que ciclo após ciclo o Bitcoin faz topos maiores e fundos menores, ou seja, cada vez ele está sempre crescendo assim, ó, como se fosse uma linha. Ou seja, você tem esse bull e sobe até aqui. Aí no bear cai bastante, mas cai para um valor um pouco mais alto ainda do que estava no bull market anterior. E no próximo bull sobe mais do que tinha subido no último, fazendo esse movimento aqui. E bom, agora que você entendeu a importância de fato comprar ativos com fundamento e não só seguir aí o hypezinho dos influencers do que eles estão falando, vamos para um erro que pode comprometer, cara, toda a performance da sua carteira no longo prazo, que seria a falta de um rebalanceamento na sua carteira. Imagina que você montou uma carteira bem equilibrada, distribuindo bem aí, né, a sua alocação em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas que você acreditava ser promissora. E aí uma altcoin que você tem na sua carteira pega, dispara muito, começa a representar uma parte muito relevante da sua carteira e ao invés de você rebalancear e redistribuir esse dinheiro naqueles outros ativos que também você acredita ser promissor, você simplesmente deixa lá. Isso aí pode ser um problema para você no futuro, porque a tendência é que esse ativo, depois de crescer muito, ele se corrija um pouquinho, né? Ele chega a voltar a encontrar aquela linha do valor. E aí você vai acabar perdendo grande parte dos ganhos que você tinha acabado de obter. Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Imagina que você começou uma carteira com $100 e aí você distribuiu eles igualmente entre Bitcoin, Ethereum e Solana, ou seja, $33,33 em cada um. Agora imagina que o Bitcoin foi lá e valorizou 50%, enquanto os outros ativos ficaram no mesmo valor, parados. Agora você vai ter ali $50 em Bitcoin e a sua carteira acabou ficando totalmente desbalanceada, porque agora o Bitcoin representa 43% da sua carteira ao invés dos 33% que ele devia representar. E o Ethereum e a Solana deixaram de representar 33% da sua carteira e passaram a representar 28%. Ou seja, você lucrou porque a sua carteira agora vale $116 ao invés dos $100 que ela valia antes, mas a alocação dos seus ativos está desbalanceada. Percebe como sua carteira acabou ficando muito concentrada no Bitcoin e aí você acaba virando um pouquinho refém demais de um ativo só? Claro, tô dando um exemplo aqui com Bitcoin, mas poderia ser com qualquer outra altcoin, tá? Principalmente as altcoins que têm essas disparadas muito rápidas e não dá pra gente confiar demais nelas. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte, cara, redistribuir esse excesso de Bitcoin para os outros ativos. Então agora, aquela sua carteira que tem $116, para ficar 33% em Bitcoin, 33% em Ethereum e 33% em Solana, você tem que colocar $38 em cada uma. E aí você me pergunta, mas e se o Bitcoin cair depois? Aí vai ser uma maravilha, porque você vai ter vendido ele lá em cima e a gente faz de novo o rebalanceamento. Então digamos que após o rebalanceamento, o Bitcoin foi lá e caiu 20%. Agora seu Bitcoin caiu dos $38 para $31 e aí veja o que acontece. Antes do rebalanceamento, aqueles $50 que você tinha em Bitcoin, se uma queda de 20% tivesse batido nele, você tinha caído para $40. Ou seja, você teria tido aí uma perca de $10 na sua carteira total, então